A história da humanidade é repleta de figuras icônicas, mas poucas conseguem gerar tanto debate e fascínio quanto Jesus de Nazaré. Muitas pessoas discutem sua existência, enquanto outros se perdem em teologias e dogmas. Mas o que as evidências históricas realmente revelam? Neste vídeo, vamos explorar as evidências históricas de Jesus, examinando documentos, relatos e a influência cultural que ele deixou. Começamos com fontes cristãs, principalmente os evangelhos. Mas poderão esses textos, escritos por seguidores, ser considerados evidência objetiva? Os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, trazem relatos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Eles são fundamentais, mas controversos. Marcos é considerado o mais antigo. Seus relatos datam aproximadamente de 70 d.C. e, curiosamente, não mencionam o nascimento de Jesus. Logo, quem foram essas pessoas que seguiram Jesus? Que transformações ele trouxe para suas vidas e para a sociedade da época? Os apóstolos eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos. Eles abandonaram suas vidas para seguir um rabino carismático. Entre os relatos, o mais impactante é a ressurreição. Uma história que, se verdadeira, alterou o curso da história e da espiritualidade. Mas, são apenas os textos cristãos que falam sobre Jesus? Não. Existem fontes não cristãs que também o mencionam. Historiadores romanos, como Flávio Joséfo, mencionaram Jesus em suas obras. Isso é um indicativo da sua existência histórica. Joséfo, um historiador judeu do século I, escreveu sobre Jesus em seu livro Antiguidades Judaicas. A passagem é considerada uma referência importante. Além de Joséfo, o historiador romano Tácito também menciona Cristo em sua obra Anais. Ele fala sobre a morte de Jesus sob Pôncio Pilatos. Esses relatos ajudam a moldar a imagem de Jesus como uma figura histórica real, além dos relatos religiosos. Mas, ainda há ceticismo. Como sabemos que os relatos são verídicos? Obviamente, a história é complexa e cheia de nuances. É importante considerar o contexto. Jesus viveu em uma época de intensa agitação política e espiritual na Judéia e na Galileia. Os romanos dominavam a região, e as expectativas messiânicas estavam em alta. Jesus emerge como uma resposta a essa busca por libertação. Seus ensinamentos, revolucionários para a época, focavam no amor e na compaixão. Uma mensagem que ainda ecoa em nossos dias. Além das referências históricas, a arqueologia também nos traz evidências. Descobertas em locais mencionados nos evangelhos ajudam a corroborar. Em Cafarnaum, por exemplo, encontrarão-se ruínas de uma casa que muitos acreditam ser onde Jesus realizou curas. Essas descobertas arqueológicas dão vida aos relatos. Elas transformam a história em algo tangível, quase palpável. Outra evidência é a existência de instituições que surgiram a partir do movimento de Jesus, como o cristianismo, que se expandiu rapidamente. Logo após sua morte, os seguidores de Jesus começaram a se reunir, a compartilhar suas experiências e a espalhar suas mensagens. Esse rápido crescimento da igreja primitiva demonstra a influência significativa que Jesus teve em seus seguidores e nas sociedades. Os Leterófipou também surgem como evidências. Essas cartas, escritas entre 50 e 60 d.C., confirmam a crença em Jesus como Cristo. Com isso, temos mais uma camada de evidência histórica, comunidades que acreditaram nele antes mesmo de se consolidar o Novo Testamento. Mas, e quanto à diversidade de relatos? As diferentes representações de Jesus nos evangelhos geram discussões acaloradas. Canalizar a história é difícil, especialmente quando lidamos com experiências subjetivas e diferentes perspectivas pessoais. Entender essa pluralidade é essencial. Jesus não é uma figura unilateral. Ele se transforma nas mãos de quem narra sua história. As crenças populares e a cultura da época também moldaram a imagem de Jesus. Ele foi um revolucionário, mas também um líder espiritual. Em muitos âmbitos, sua mensagem foi de amor radical e inclusão, algo que desafia as normas sociais da época. À medida que a história avança, o cristianismo evolui. Isso gera novas interpretações e compreensões de quem foi Jesus para cada geração. Sua imagem tem sido moldada por artistas, pensadores e teólogos. Isso mostra o impacto duradouro de sua vida e ensinamentos. Jesus deixou um legado na moralidade, nos valores e nas culturas. Suas ideias influenciam até os dias de hoje, independentemente da crença.
Enquanto caminhamos para o futuro, a relevância de Jesus só tende a aumentar. Ele pode ser um símbolo de esperança e unidade. Em um mundo cada vez mais dividido, suas mensagens de amor e perdão se tornam mais necessárias do que nunca. Ao final, a realidade sobre Jesus é complexa e multifacetada. Ele transcende os limites da história e da religião. Nosso foco deve ser no impacto que ele teve sobre milhões de vidas e no caminho que abriu para discussões sobre espiritualidade. Neste vídeo, não se trata apenas de provar sua existência, mas de entender a influência que ele exerce até hoje. Esperamos que este passeio pela história de Jesus tenha trazido novos insights. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a busca pela verdade é contínua.